Então, bom dia, mais uma vez, né? Vamos, então, dar início à nossa 48ª aula de Romanos, né? De Romanos. Hoje vamos dar sequência a Romanos 9, versos 6 a 13. Antes de iniciar, vamos ter uma palavra de oração. Será que o Kleber poderia estar orando? Sim. Senhor, nós te louvamos, Pai, pelo privilégio e oportunidade que o Senhor dá, cabe a cada um de nós, Pai, estarmos nesta manhã. Obrigado, Pai, porque o Senhor preparou um domingo especial para nós. Através dessa aula, desse aprendizado, o domingo fica mais enriquecido, Pai. Por isso que nós te louvamos, desde já te agradecemos pela noite que passamos e por essa manhã especial. Abençoe essa aula, Pai, que iremos aprender hoje. Dê sensibilidade aos nossos ouvidos, aos nossos corações, que essa palavra, que esse estudo possa entrar e fluir no nosso coração como um fruto, Pai. Nós te louvamos pelo pastor, que tem todos os domingos se colocado à disposição, Pai, se colocado em prática todos os dias, todos os domingos, Pai, para nos ensinar, Senhor. Abençoe ele, a família, cada um de nós, Pai, que tem se colocado à disposição para ouvir a Tua palavra, para aprender um pouco do Senhor. Nós te agradecemos e te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, gente. Passamos 8 capítulos falando muito de Romanos, acerca do problema da humanidade toda, acerca da perdição, o que isso custou, né? Vimos lá no primeiro capítulo, segundo, que, bom, fomos contemplados aí com a criação, e mesmo tendo olhado para a criação, a gente acabou não dando glórias a Deus. Na verdade, a gente acabou distorcendo as questões, né? Adorando a criação ao invés do Criador. E esse problema do pecado, o problema do mal, né, que também ele acaba sendo tema de clássicos antigos, recentes, ele encontra um início, uma raiz na Bíblia, e Paulo trabalha muito bem essa questão. O apóstolo Paulo trabalha muito bem essa questão. Agora, como resolver essa questão judaica? Bom, o povo judeu é um povo escolhido por Deus. Será que a salvação ainda é para eles? Não é? E é exatamente isso que nós começamos a estudar na semana passada. É uma sessão importante que vai do capítulo 9 ao 11, em que basicamente o apóstolo Paulo trabalha sobre o problema judaico, né? Um povo que conheceu todas as coisas, né? E aqui a gente pode, inclusive... aliás, eu vou fazer a leitura novamente dos primeiros 5 versículos, porque foi um povo extremamente beneficiado por todo tipo de coisa. E mesmo assim eles rejeitaram. E Paulo, ele demonstra a sua tristeza, já no versículo 1 do capítulo 9, né? Eu vou ler novamente isso para contextualizar, depois a gente vai dar sequência do 6 ao 13, tá? Digo a verdade, não minto, minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia no meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor dos meus irmãos, os da minha raça, o povo de Israel. Vocês percebam aqui o desprendimento dele. Eu me colocaria na fogueira, literalmente na fogueira eterna. Eu me colocaria para ser amaldiçoado. Se essa obra feita na minha carne resultasse na salvação do meu povo. Ele está falando de obras aqui. E ele sabe que isso não é possível. Ele sabe perfeitamente que não é possível. Que salvação não é algo que se conquista por obras. Mas ele aventa essa possibilidade. Se tivesse possibilidade, eu abriria a mão da salvação, eu abriria a mão
da graça eterna para que os meus irmãos, as pessoas do meu povo, tivessem salvação. E aí ele continua, deles é a adoção de filhos. Aqui, então, ele começa uma lista, não tão longa, mas uma lista muito assertiva acerca das bênçãos que o povo de Israel conheceu. Deles é a adoção de filhos. E quem? Do povo de Israel. Vamos pensar na promessa que Deus fez a Abraão, não é mesmo? Em ti farei uma grande nação. Deles é a adoção de filhos. Deles são a glória divina. E aí a gente estudou o que é essa glória divina. As aparições de Deus, né? Essas teofanias, que são essas manifestações de Deus, né? Inclusive na natureza, nós podemos aqui lembrar do caso de Moisés, no Monte Sinai, quando ele vê uma sarça, vê ali uma moita, um capim que não se extingue, né? E ele tem ali a presença de Deus, né? Nós temos outros exemplos da nuvem, né, que acompanhou o povo de Israel no deserto durante o dia para protegê-los do sol e também do fogo à noite. O próprio rosto de Moisés se transfigurou e as pessoas viram aquilo e ficaram muito assombradas, né? E tantas outras coisas. Então, deles é a glória de Deus, a glória divina, porque eles perceberam tudo isso. Não sempre, mas ao longo de 40 anos, desses 40 anos, eles tiveram muitas manifestações, muitas manifestações. Também deles são as alianças, né? Aliança que fez com Abraão, aliança que fez com Moisés, aliança que fez com Davi, as principais, né? Então, esse povo é detentor das alianças. A eles foi concedida a lei. A adoração no templo, tendo aqui o templo como centro da adoração nacional. Não que Deus fosse um Deus tribal, ou um Deus nacional. E a gente vai ler um pouco sobre isso hoje. Mas o templo, ele acabava sendo um símbolo de uma adoração nacional. As pessoas se dirigiam até ali, né? Faziam seus sacrifícios, ouviam a palavra, né? Também eles deixavam ali as suas ofertas mensais, anuais e por aí vai, né? As grandes celebrações. Então, esse templo, ele tinha essa simbologia tão forte, né? Tanto é que quando o templo é destruído no ano 70 da era cristã, pelos romanos, o judaísmo, ele muda de figura. Nunca mais o templo é reconstruído. Né? Nunca mais o templo é reconstruído. Então, ele muda bastante de lá para cá. Tem as sinagogas, né? Sinagogas que já começaram a ser construídas durante o Império Grego, se não me engano, 350 anos antes de Cristo, né? O povo estava disperso, não tinha como ir fazer adoração no templo, então era necessário então que tivesse ali casa de adoração, né? Então, onde é que tivesse ali seis judeus, se não me falha a memória, então ali havia uma sinagoga. E isso é uma coisa que persiste até hoje. Então, deles também era essa adoração do templo. As próprias promessas que indicavam um triunfo de Israel, né? Mas era um triunfo muito diferente daqueles que eles imaginavam. Imaginavam que o Messias, o libertador, viesse montado num cavalo, né, como um guerreiro e destruísse Roma. Isso não aconteceu. E a grande rejeição do povo judeu
é em decorrência disso, ele veio para ser um libertador espiritual, né? Porque ele estava muito mais preocupado com uma descendência espiritual do que uma descendência genética, né? Que é o que a gente vai logo mais entrar um pouco mais a fundo. Deles são os patriarcas, e a partir deles, né, quem são os patriarcas? Abraão, Isaac, Jacó, os grandes patriarcas, né? Podemos considerar José nessa linhagem, né? E esses patriarcas traçam a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de tudo. E aqui Paulo vai trazer, mais uma vez, esse conceito de Cristo como uma divindade, não segundo Deus. Não segundo Deus, conforme os judeus nos criticam, né? Nem como uma divindade menor, um demiurgo, uma divindade menor, que é uma acusação que os gnósticos antigos faziam, né? Os próprios as testemunhas de Jeová também fazem essa crítica, dizendo que somos ali somos politeístas, né? Adoramos mais de um Deus, né? Mas não. Somos um povo que adora um Deus apenas, né? Nós somos monoteístas. E Jesus Cristo é o próprio Deus encarnado. Disso nós não podemos nos esquecer. Quer dizer, eles tinham tudo isso. Tudo isso. E por ter tudo isso, por ter todos esses benefícios, e não darem glórias a Deus, não reverenciarem esse Cristo, esse Deus encarnado, é que dali decorre a tristeza do apóstolo Paulo. E agora a gente vai continuar aqui na leitura. Não pensemos que a palavra de Deus falhou. Será que ela falhou com o povo de Israel? Não, não falhou. Pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita. No tempo devido virei novamente, e Sara terá um filho. E esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Tem algumas traduções que trazem odiei a Esaú. E a gente vai entender o que é essa rejeição, né? Ou a palavra ódio que às vezes surge em algum contexto, né? Alguma outra tradução. Tá? Então, eu vou agora fazer o compartilhamento de tela. Vamos estar aqui. Muito bem, feita essa introdução, vimos que nos primeiros 5 versículos do capítulo 9, o apóstolo Paulo demonstra sua tristeza pelo seu povo Israel. Porque eles, apesar de terem todos esses benefícios, não adoraram o Messias, né, como Salvador. E é um tipo de tristeza que muitas vezes nós teremos quando amigos queridos nossos, familiares, acabam rejeitando Deus. Quantas pessoas do nosso meio, né, nossos contemporâneos, tiveram experiências profundas com Deus, mas essas experiências elas acabaram se perdendo no tempo e as pessoas elas acabaram se afastando, né, de uma vez por todas. E aí a gente consegue enumerar tantas desculpas, né? Olha, eu não vou na igreja, e eu escutei essa semana alguém falando e foi batizado, né, na nossa igreja há muito tempo atrás.
Eu fui batizado, eu ia no culto no tempo do pastor Haroldo, né? Mas sabe como é que é? O trabalho, ele acaba, assim, enchendo meu tempo, então é de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Eu acho que talvez um dia essa pessoa pediu por trabalho a Deus, né? E Deus deu, né? E isso foi uma manifestação da graça, do amor do Pai. E aí hoje a gente pode lembrar ou pensar com tristeza em pessoas que estiveram no meio, foram abençoados, até mais do que talvez imaginariam e simplesmente se afastam, não querem mais saber. E aí a gente consegue entender de onde vem essa tristeza de Paulo. Na continuação do seu argumento, embora Deus tenha escolhido Israel, não foi Deus quem falhou na escolha, mas o povo falhou com Deus. O povo, o ser humano. Versículo 6 diz, não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Alguém poderia exatamente questionar isso. Ora, Deus nomeou, elegeu um povo, uma pessoa, mas Deus falhou na sua escolha. Ele não foi assertivo. No exame de seleção, o RH pisou na bola. Não foi Deus que escolheu. O RH de Deus, de maneira nenhuma, falhou. É que Deus não tira o livre-arbítrio. Nós nascemos num contexto de pecado original. Embora tenhamos o privilégio de sermos agraciados por toda sorte de bênção, inclusive a salvação, essa semente do pecado, ela está ali. E somos, vez ou outra, influenciados por isso. E muitas vezes podemos dizer não para Deus. Dizer não de maneira direta, de maneira indireta, mas acabamos fazendo isso. E existe ao redor de nós um povo que não é convertido, um povo que não é temente a Deus. Israel foi influenciado por esse povo. Por isso que Deus havia determinado a extinção dos moradores, dos vizinhos ao redor. Não é porque Deus odiava o povo, é que ele queria constituir um povo missionário, mas como o povo não obedeceu, o povo falhou, acabou fazendo alianças com vizinhos que eram idólatras, que sacrificavam crianças e tudo mais, acabaram adotando seus costumes. Se a gente lê Josué, a gente vai ver ali que já no início, assim que entraram para tomar Canaã, já começaram a aliançar com povos idólatras. Depois, quando a nação é dividida, já no período dos reis, olha, a maior parte dos reis do Reino do Norte, assim, quer dizer, do Reino do Norte parece que nenhum ficou temente a Deus. Nenhum. Do Reino do Sul, cuja capital era Jerusalém, o Reino do Norte, a capital era Samaria, mas em Jerusalém tiveram lá 19 ou 20 reis, quase a metade foram tementes. Mas ainda assim, muita gente falhou. Quer dizer, Deus nunca falou, olha, vou lá e faço aliança com povos maus, perversos, nunca falou para eles construírem Deus de pau, de pedra, ou coisas dessa natureza. Ele nunca falou isso, fez isso. Nunca sugeriu isso. Muito ao contrário. Então, não foi Deus quem falhou. Foi o povo. Fazendo uma ponte com isso, acerca, inclusive, dos filhos, né? Como pode, e a gente já ouviu isso muito, como pode uma criança cujos pais foram tão amorosos, tão tementes a Deus, agora serem pessoas terríveis, né? Há tantos exemplos assim, né?
pais que verdadeiramente foram heróis, né? Na hora de educar os seus filhos, educar no temor de Deus, foram amorosos, não deram demais e também nem faltou nada. Quer dizer, e em algum momento esses filhos acabam se desviando, né? Muitos se tornam criminosos e por aí vai. E talvez alguém poderia dizer assim, em algum momento esses pais falharam. Não, às vezes os pais não falharam em nada. Eles foram pais muito assertivos na maneira de educar os seus filhos. É que tiveram os filhos, chega um momento que eles acabam tendo outro tipo de influência. Eles saem da influência dos pais e eles começam a ter influência dos amigos, dos vizinhos, na escola, né? Mais tarde no trabalho, e por aí vai. Então, seria injusto culpar os pais acerca de uma educação que aparentemente não foi bem sucedida. Mas aqueles pais fizeram de tudo para os filhos, até mais do que deveriam. Do mesmo modo, seria injusto culpar Deus pelo fracasso de uma pessoa, de um povo. E certamente algum tipo de crítica veio em relação a Deus, talvez alguém afirmando, olha, então Deus fracassou. Ou críticas que a gente ouve hoje em dia acerca de povos extremamente pobres, principalmente no continente africano. Bom, se Deus é amor, por que ele permite tais coisas? Por que ele permite tais coisas? Por que permitiu que aquela menina de 11 anos tivesse a gravidez interrompida, um bebezinho de 7 meses? Deus não é culpado disso. Não é culpado disso. Deus não falhou nem com os pais daquela menina, nem com a menina que engravidou aos 11 anos, nem com o bebezinho. Pessoas que falharam. E falham sistematicamente. E aqui vem uma questão importante no verso 7. Nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Quer dizer, não existe uma filiação automática. Porque eu sou descendente de alguém que adorava a Deus, então, automaticamente eu entro na lista de salvo. O apóstolo Paulo deixa muito claro que não há filiação automática por alguém pertencer ao povo de Israel. E o Adolf Paul, esse comentarista alemão que eu cito tanto, diz que nenhum poder salvífico lhe é inerente, ou faz parte, a pessoa inerente àquilo que já nasce com a pessoa. Vamos exemplificar o seguinte, olha, o coração é inerente ao ser humano vivo, quer dizer, já nasce, já faz parte da pessoa. Inerente é que sem aquilo não existe pessoa. Então, nenhum poder salvífico lhe é inerente. Neste povo, procriação não significa, veja bem, neste povo, procriação não significa desde já acontecimento de salvação. Pelo simples fato de que Deus não se deixa enquadrar por um Deus nacional, pela ideia de um Deus nacional. Tá? O mesmo se aplica em relação à igreja. Olha, nós somos de uma igreja evangélica que tem o berço quadrangular, né? Pentecostal no seu início, e depois ela foi adotando outros caminhos, talvez mais históricos. E aí eu acabo nascendo num contexto de uma igreja evangélica, no século 20, 21, isso me torna crente. Não, isso não me torna crente. Isso me torna conhecedor, me torna um privilegiado, porque eu vou estar muito mais exposto à palavra do que qualquer outra pessoa. Mas não me torna salvo automaticamente. O Hernandes Dias Lopes concorda com essa questão quando afirma que a eleição não é genética. E para os judeus do período de Paulo, eu sou filho de Abraão, eu sou descendente de Abraão. E está tudo certo.
Eu posso fazer o que eu quiser da minha vida, que está tudo certo. E não estava tudo certo. É uma completa distorção dos fatos. Os verdadeiros filhos de Abraão, conforme podemos ler no verso 7, não precisam ter o sangue de Abraão correndo nas suas veias. Eles não precisam ter a genética de Abraão, mas eles precisam sim ter a mesma fé que Abraão. A palavra diz que Abraão creu em Deus, teve fé em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão não foi salvo por sacrifício de nada, mas ele foi salvo pela fé. Uma fé que creu, uma fé prospectiva, uma fé que enxergava à distância o que Deus faria. Nós temos uma fé retrospectiva. Nós olhamos para o passado, nós olhamos o que Deus fez no passado. Mas Abraão e todo o povo do Novo Testamento, do Antigo Testamento, eles tinham uma fé prospectiva, eles poderiam olhar para frente. Mas ao olhar para frente e ter toda uma situação se concretizando naquilo que é chamado de plenitude dos tempos, eles não creram. Mas Abraão creu. O puritano John Flaves, eu acho que é assim que se pronuncia, citado também por Hernandes Dias Lopes, ele é ainda mais contundente. Ele diz o seguinte, que se a fé de Abraão não estiver em seus corações, de nada lhes adiantará ter o sangue de Abraão nas suas veias. Então, eu posso ter o sangue de Abraão nas minhas veias, mas se eu não tiver a fé que Abraão teve, de nada vai adiantar. Eu só vou ser um descendente e nada mais. Então, ser descendente de um povo não dá direito automático à descendência. Inicialmente, Deus havia chamado Abraão. Abraão havia tido um primeiro filho, chamado Ismael. Ismael foi fruto de uma relação promíscua, com a anuência da esposa, né? Com a concordância da esposa, ou melhor, com a sugestão da esposa. Bom, já que eu não posso ter filhos, de Sara para Abraão, então tome a minha serva. Ismael, dentro de uma lógica humana, ele então seria o filho mais velho, o primogênito. Aquele que deveria, então, carregar a promessa, né? Ser descendente, ou ser herdeiro da promessa. Porque, afinal de contas, Ismael, ele era o primogênito, ele havia sido circuncidado, tinha o sangue de Abraão correndo nas suas veias. O problema é que Ismael não era filho da promessa. Ele não era filho da fé. Ele era filho da carne. E poderíamos até avançar um pouco mais. Ele era filho, nesse caso, filho do pecado. Não todos os filhos são filhos do pecado. Mas um filho que é gerado dentro de uma relação ilícita acaba sendo um filho originário do pecado, de um pecado flagrante nesse caso. Adolf Paul diz que Deus tratou os irmãos de modo diferente. Havia um tratamento para Ismael e havia um tratamento depois para Isaac. Pois Deus não permite ser comprometido a adotar toda a descendência biológica da sua gente. Quer dizer, entre irmãos, entre Ismael e Isaac, e claro que depois Abraão teve outros filhos, ele não podia adotar todo mundo, ele precisava marcar uma linhagem, e essa linhagem é marcada através do filho da promessa, não do filho apenas da carne. Não que Isaac também não fosse filho da carne, ele foi gerado dentro de uma relação conjugal lícita, correta, mas que teve a bênção de Deus nisso. A promessa se cumpriu apenas em Isaac, no tempo que Deus determinou. Ou seja,
12 ou 14 anos depois de Ismael. 14 anos depois de Ismael, quer dizer, mais de uma década, quase uma década e meia depois. Interessante, quer dizer, um homem que muito tempo antes já estava angustiado por não ver a promessa cumprida, tendo em vista a sua idade e a idade da sua esposa, agora ele vê um milagre muito maior, depois de alguns anos, depois de mais de uma década, sendo cumprido. Mas a dor de cabeça que Abraão trouxe para a sua família por conta de Ismael foi muito grande. Né? Foi muito grande. A gente vê aí o problema que teve na casa, né? Em relação à serva e a própria Sara. John Stott, também citado por Hernando Dias Lopes, diz que há dois tipos de Israel. Há um Israel que é fisicamente descendente, que faltou o verbo é fisicamente descendente, e há um Israel espiritualmente descendente. Então, há um Israel fisicamente descendente e um Israel espiritualmente descendente. Será que nós, cristãos do século XXI, somos descendentes espirituais de Israel? De Abraão, de Israel? É claro que somos. É claro que somos. Nós fazemos parte dessa linhagem. Nós somos aquilo que Paulo vai falar mais para frente em Romanos. Nós somos um enxerto. Deus nos enxertou na vinha. A noção de que a descendência genética não é capaz de conceder salvação já era percebida por João Batista. Olha só. Quando ele está batizando algumas pessoas, vê alguns fariseus prestando atenção, provavelmente desconfiados, querendo levar os novos feitos de João Batista para os líderes, para terem do que acusar. João Batista, com muita severidade, os repreende, dizendo o seguinte: e vendo ele, muitos dos fariseus, dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da era futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Esses homens que começaram essa seita judaica, muito importante, muito interessante, inclusive, para a continuação do judaísmo, mais de um século antes do nascimento de Cristo, o farisaísmo se tornou uma religião legalista. Muito importante, porque eles queriam preservar as tradições, tendo em vista que o povo estava escravo de Roma. Muitas distorções haviam acontecido no caminho e eles precisavam agora manter as tradições. Então, o início foi um início muito santo do farisaísmo. Eles não nasceram fariseus no sentido pejorativo, ruim, como a gente entende hoje. O motivo foi muito nobre. Mas eles começaram a vivenciar uma religião legalista, e depois eles são acusados por Jesus de que eles criam muitas regras que eles não são capazes de tocar nem com o dedo delas. Esse peso gigante que eles colocavam sobre outras pessoas. E agora nós temos um João Batista pregando um tipo de batismo de arrependimento e anunciando, profetizando o Messias que virá, e de que ele, João Batista, não é digno de desamarrar
a correia das suas sandálias. E agora, nesse contexto de batismo, que João Batista os chama de raça de víboras. Ele está chamando quem raça de víbora aqui? Filhos de Abraão, descendentes genéticos de Abraão. E a eles, João Batista afirma: não adianta vocês dizerem temos pai por Abraão, ou temos Abraão por pai, porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode fazer nascer filhos a Abraão. Se Deus poderia fazer isso das pedras, quanto mais do povo gentil, que aceitou por fé, a mesma fé que Abraão teve lá no passado. Vocês compreendem? Você que está aqui hoje, nessa manhã, ouvindo esse estudo bíblico, se você recebeu Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, você é descendente, filho espiritual de Abraão. Olha só que privilégio. E também agora, na sequência, diz João Batista, está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Essa questão do machado e da raiz das árvores, logicamente que é uma ilustração para dizer, olha, é o seguinte, vocês se acham filhos de Abraão, mas se vocês não produzirem frutos de arrependimento, vocês serão cortados, vocês serão castigados. É isso que ele está dizendo aqui. Apesar de serem descendentes. Quanto mais nós, que somos um povo enxertado, povo gentil, e que muitas vezes nos vangloriamos de fazermos parte de uma tradição religiosa, mas que em algum momento nós começamos a não mais demonstrar fruto de arrependimento. E entramos dentro de uma percepção totalmente legalista, desprovida de Deus, inclusive, de arrependimento. E achamos que se uma vez nós demos um passo, agora eu posso viver a vida do jeito que eu quiser, afinal eu sou membro, eu faço alguns rituais e está tudo certo. E se a gente lê esse texto, bom, se isso não estava certo com o povo, quanto mais para nós. É claro que todos os rituais que a gente vai fazer dali para frente, desde que eu tenha fé, são muito importantes. Faz parte da liturgia de um povo. É a maneira como nós temos para expressar nossa fé, nossa adoração. E permitir que outras pessoas de outros países também encontrem essa adoração verdadeira, esse motivo de adoração verdadeira. Mas só cumprir rituais, conforme os fariseus faziam questão de apregoar, isso também nunca resolveu muito. Dos versos 10 a 13, diz o seguinte: e esse não foi o único caso, também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Abraão gerou Isaque. Isaque foi casado com Rebeca. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú, ou aborreci Esaú. Dentro da tradição humana judaica, o filho mais velho tinha direito à maior parte da herança, inclusive da promessa. Era tradição, isso muito antes de Moisés ter vindo ao mundo, muito tempo antes. E agora temos aqui Rebeca grávida de um casal, ou melhor, de casal não, de gêmeos, 2 meninos, Esaú e Jacó. Obviamente que Esaú deveria ser herdeiro
da promessa. Ou seja, a descendência de Abraão e de Isaque deveria dar continuidade na pessoa de Esaú. A lógica humana é essa. Mas, diante da lógica humana, nós temos a soberania de Deus. E a soberania de Deus disse não para Esaú e disse sim para Jacó. O apóstolo Paulo avança a sua explicação citando Isaque e Rebeca, que tiveram filhos gêmeos. Quem deveria usufruir dos direitos de filho mais velho e, portanto, direito de proprietário era Esaú, pois, embora fosse gêmeo, nasceu primeiro. No entanto, a Bíblia diz que Deus amou Jacó. Deus amou Jacó, mas rejeitou Esaú. Interessante que Abraão também teve ali, inicialmente, esses dois filhos. Ele teve Ismael e teve Isaque. Ismael e Isaque. Agora temos Isaque, que também tem dois filhos, Esaú e Jacó. Nos dois casos, os filhos mais velhos são rejeitados. Só que a diferença, no segundo caso, ela é ainda mais gritante. Porque talvez, no primeiro caso lá de Abraão, tivesse lógica. Tivesse lógica. Que Deus rejeitasse Ismael. Afinal de contas, Ismael, ele foi fruto de um pecado de Abraão. Embora tivesse a anuência, a ideia ali de Sara, mas Ismael, ele era filho mais velho, mas ele era filho de uma relação pecaminosa. Tinha o sangue de Abraão, mas não tinha o sangue e nem a promessa de Sara. Nesse caso diferente. Tanto Esaú quanto Jacó são filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Está tudo perfeito. Mas a ordem se inverte. Porque Deus não está preocupado com a lógica humana, mas ele está comprometido com a própria soberania. E isso, gente, vale até hoje. Em outros assuntos, claro, mas vale até hoje. O que vale, o que determina muitas coisas em nossa vida é a soberania de Deus. Deus é soberano. Muitas vezes eu peço algo e Deus não concede. Mas a lógica humana é para dar certo, mas não funciona porque existe algo chamado soberania de Deus. E se eu começo a crer nessa soberania, entender isso, é um grande consolo, porque tira um peso das minhas costas. Pensando na soberania, o pastor Marcos Roberto não pode ter filhos. Quanta oração, não é mesmo? Quanto tratamento, o pastor Marcos não pôde ter filhos. Existe algo chamado soberania de Deus, que está acima da lógica humana. E é nisso que eu preciso descansar. Do contrário, não adianta eu dizer assim, eu sou crente, mas eu não confio na soberania. Dói, entristece, machuca, mas é a soberania de Deus que vale. E eu preciso honrar Deus em relação a isso. A escolha de Deus por Jacó se deu com base na sua eleição, conforme podemos ler no verso 11. Todavia, antes que os gêmeos nascessem, eu fizesse qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse. Não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela, o mais velho servirá ao mais novo. O mais velho servirá ao mais novo. Significa que antes que eles tivessem possibilidade de cometer algo bom ou mal, Deus já fez a sua escolha, a fim de que, segundo o seu propósito, o propósito de Deus, essa escolha fosse baseada na graça que elege e não nas obras que pudessem resultar em algum tipo de mérito por parte de algum dos gêmeos.
Eu lembro que quando eu estava na escola ainda, na educação formal, do ensino básico, havia ali a aula de educação física. Eu cresci muito rápido, muito magrinho, e eu era muito desengonçado no futebol. E havia ali 2 times, né? Como todo jogo de futebol que se preza, 2 times. E geralmente os 2 melhores escolhiam. Eu era eleito com base nas minhas qualificações para ficar de fora, ficar de reserva. Ou então para ser goleiro. Você não é bom, você é desqualificado. As pessoas me conheciam e por me conhecerem, elas não me escolhiam. Nós fazemos isso. As empresas também fazem isso de uma maneira legítima. Analisam o currículo da pessoa e selecionam os melhores. É com base naquilo que elas conhecem. Ou que pensam que conhecem. Claro que com o tempo, o caráter e outros atributos vão sendo conhecidos, né? E isso acaba podendo desqualificar. Mas, inicialmente, é o tempo da experiência que a pessoa teve em tal empresa, o currículo, são percebidas algumas intenções por parte da psicóloga do RH e por aí vai. Os testes são bastante eficazes sob vários pontos de vista. Nós escolhemos de acordo com aquilo que nós conhecemos, de acordo com as nossas qualificações. Gente, Esaú e Jacó não tinham nada para demonstrar ou aparentar em termos de qualificação. Antes que eles pudessem fazer uma coisa boa ou má, Deus havia escolhido um e rejeitado o outro. Isso vai contra a lógica humana, mas isso vai a favor da soberania de Deus mais uma vez. Então, o versículo 3 diz que Deus amou Jacó, mas odiou Esaú. Um pouco antes, acerca dessa questão que eu acabei de mencionar, Deus fez sua escolha a fim de que, segundo o seu propósito, essa escolha fosse baseada na graça que elege e não nas obras que pudesse resultar algum tipo de mérito por parte de algum dos gêmeos. Vamos lembrar do modo como Deus havia escolhido Davi para ser rei de Israel? Não foi por um mérito aparente, pelo porte físico de guerreiro. Ele era um pastorzinho de ovelha, o mais novo daquela família. Claramente, Deus mais uma vez enxerga o coração, enquanto a gente vê apenas atributos humanos, aquilo que a nossa visão pode perceber, ou aquilo que a gente pode perceber com os órgãos do sentido. O Adolf Paul enfatiza que essa contraposição radical de obra humana e graça de Deus ainda soam claramente nos nossos ouvidos desde a primeira metade da carta. Um lado temos as obras, no outro lado temos a graça de Deus. E o que salva é a graça de Deus. As obras são apenas uma demonstração de que eu sou salvo. Então, sim, eu faço obras. Eu sou responsável por fazer obras, mas porque eu amo a Deus. Se Deus fez algo tão grandioso na minha vida, o que custa eu dedicar o meu tempo e recursos para a obra dele? Não é mesmo? Então, o verso 13 diz que Deus amou Jacó, mas odiou Esaú. De acordo com Adolf Paul, o significado de amor e ódio surge nesse verso, assim como de outros semelhantes, e não descrevem sentimentos. Não descrevem sentimentos. Mas a resolução da vontade no ânimo de um processo seletivo, em que, entre 2 candidatos, um foi encontrado para determinada tarefa. Desse modo, o conceito de odiar não significa... desse modo, o conceito de odiar significa não escolher. Não significa que Deus nutria um ódio do ponto de vista humano por Esaú.
é que a palavra hebraica também pode ser traduzida por ódio nesse contexto, mas significa apenas não escolher. Na versão NVI diz: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. A escolha de um pressupõe a rejeição de outro, em que quando há duas pessoas, você precisa escolher um. Não significa que Deus odiava Esaú, como muitas vezes o ódio faz parte dos sentimentos humanos. Agora, amar tem um sentido de escolher. Deus amou, Deus escolheu Jacó. E, mais uma vez, ele não faz essa escolha com base numa lógica humana de conhecer antecipadamente. Mas ele faz essa escolha com base na sua plena soberania. E esse conceito de soberania, querido, a gente precisa levar para a vida. Porque isso nos afasta de muitos problemas, principalmente no sentido de começarmos a duvidar do amor de Deus sobre nossas vidas. Ainda que o mal aconteça, ainda que os leões me destroçarem nessa cova, ainda que Deus permitir que as chamas me levem na fornalha de fogo ardente, mesmo assim, Deus é Deus, eu vou continuar adorando, porque eu confio na soberania de Deus. Agora fiz aqui uma retrospectiva acerca do caso de Daniel e seus amigos, lá no livro de Daniel. Para finalizar, nós aprendemos algumas lições importantes nesse texto. Ser filho de uma família religiosa não nos garante salvação automática. Então, se você é filho de alguém que foi crente, isso não garante a você. Ser membro de uma igreja não me garante também a salvação. Um problema que eu tenho visto hoje, talvez seja um problema antigo, e é uma coisa de ver que não é um privilégio meu, mas todos vocês podem constatar isso. É que muitos pais tiveram uma vida muito atuante na igreja, mas nascem os filhos, esses pais somem da igreja. Esses pais precisam entender que os filhos eles precisam ser colocados dentro de uma atmosfera de espiritualidade cristã, de uma vida cristã, para que também eles aprendam a viver em comunidade e adorar a Deus em comunidade, assim como os pais aprenderam a adorar em comunidade. Do contrário, não terão essa experiência. Mas muitos pais apenas se afastam. E aí dão desculpa no trabalho. E, claro, o trabalho é importante, mas Deus também estabeleceu um ritmo, né? De um tempo de trabalho e um tempo de descanso. Então, ser membro de uma igreja não me garante salvação. Exercer rituais religiosos e realizar outras obras de caridade não garante salvação. A salvação é uma graça dada por Deus por meio de Jesus Cristo, concedida para toda pessoa que crê. Então, quem crê passa a fazer parte da descendência espiritual de Abraão, passa a ser filho do ponto de vista espiritual de Abraão. E isso é algo gracioso, tá bom? Queridos, é isso. Eu quero agora ouvir as questões de vocês, as perguntas, as dúvidas, né? Alguma percepção que você teve enquanto esse estudo era dado. Gostaria também de ouvir aí o teu feedback sobre o que a gente acabou de estudar. Sua palavra é muito importante. Foi um estudo um pouquinho mais espinhoso hoje, não é mesmo? Mas tá aí. Só vou fazer um comentário enquanto o pessoal cria ânimo aí, porque eu sei que muita gente quer perguntar e eu queria deixar todo mundo perguntar.
É difícil entender essa questão da soberania de Deus, né? Porque muitas pessoas acham que Deus é um amiguinho, Deus é, né? É alguém que está aí para nos atender nossos pedidos, nossas orações. Sem querer comparar, mas entendendo o que é soberania, por exemplo, na cultura japonesa, o presidente é soberano, não é? Quando o presidente entra numa sala, o pessoal levanta, abaixa a cabeça, não é? Reverencia, é um negócio assim maluco, né? E a ordem de presidente é para ser cumprida, não é para ser discutida, né? É difícil entender essa questão para quem está acostumado com outro tipo de cultura. Cultura brasileira não é assim, não é? E também depende do tipo de presidente, né? Mas eu acho que o entendimento da soberania de Deus facilita muito a vida cristã, porque a pessoa não fica lutando com Deus. Como você deu o exemplo seu, a pessoa descansa, né? Eu acho que o importante é descansar. Descansar em Deus significa que você confia, né? Você confia. Então, eu achei muito legal. Você foi muito claro, deu vários exemplos, explanou bem, pegou vários ângulos. Para mim, essa questão da soberania de Deus foi muito legal hoje, a sua explicação. Importante. Muito importante, irmãos. Eu não estou desincentivando a ninguém a orar. Tá? Não é isso. Na oração, a gente, inclusive, nós somos incentivados a orar. Tá? Mas Jesus também confiou na soberania de Deus, do Pai, apesar de ter orado. Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Essa foi a nossa oração. Mas eu quero que se faça a sua vontade. Tá? Então, ele confiou nisso. Tá certo? E a gente deve confiar nisso também. E nós somos ocidentais, né? O oriental, sim. Israel faz parte do mundo oriental e essa ideia de soberania tem muito mais a ver, né? Essa compreensão, né? Hoje a gente vive um outro tipo de cristianismo aqui no mundo ocidental, né? Em que Deus às vezes é colocado em xeque, né? Olha, você tem que fazer isso, né? Eu sou o pequeno príncipe, não é mesmo? Literalmente. Né? Então o senhor é obrigado a fazer tal coisa. Né? Eu determino. E essa palavra, vocês não sabem o asco que eu tenho nessa palavra determinar. Ela não cabe quando a gente se refere a Deus. Nunca. É um desrespeito. Tá? Mais alguém? Oi, Marcos, e demais irmãos. Eu acho que toda a narrativa, né, sua, ela encontrou assim um lugarzinho no meu coração e eu concordo. Hoje eu vejo assim, né, eu considero que a minha filha está afastada, né, dos caminhos de Deus. Ela ama Deus, teve muitas experiências com Deus tremendas no passado, mas devido a uma coisa ou outra, esse é o status de hoje, né? Acredito sim, o Luiz Palau, argentino, escreveu um livro dizendo que Deus não tem netos, né? E cada um de nós é responsável por desenvolver a sua salvação, né? E acredito na soberania de Deus. Às vezes, vem à minha mente, eu passei minha vida toda dando aula em escola dominical, cuidando de adolescentes, de crianças, e cuidei dos filhos de muita gente. Falei, puxa, quando eu precisei, ninguém cuidou da minha filha, né? Ela estava em outra cidade, etc. Pensamento assim, isso não é verdade, mas é o sentimento que está no coração da gente. Mas acho que a palavra, me lembra também do exemplo da minha mãe, né? Eu me converti há 42 anos, tinha 17 anos de idade. E naquele momento eu preguei o evangelho para todo mundo lá em casa. Passava a madrugada com os meus irmãos evangelizando, falando de Jesus e tal, né?
E para minha mãe, muitas vezes. E a minha mãe, por 2 vezes, ela falou: eu sei tudo que você fala, eu sei o que eu entendo tudo isso, mas eu não quero perdoar. Ela tinha que perdoar muita gente. Dentro sua história de vida, sofreu bastante. E como é duro para a gente que conhece a verdade saber o que uma pessoa que decide não perdoar vai passar, né? Que Jesus deixou muito claro. Mas eu creio também, e eu acho que uma das coisas que eu tenho descoberto nos últimos... Descoberto não, né? Eu tenho vivido nos últimos anos é nós nos segurarmos em um fio bem fininho chamado misericórdia de Deus, né? Então, assim, ao mesmo tempo tem a soberania de Deus, isso é indiscutível, né? E eu acho que nós, como pessoas que tiveram experiências com Deus, precisamos crer que Deus continua soberano e no controle, acima de todos os principados e potestades, etc., etc., mesmo que não pareça, né? E, por outro lado, a gente deve sim orar, a gente deve buscar a Deus, mas entregar tudo isso para Ele, porque é um peso muito grande para a gente carregar. Crendo que Deus, estando no comando, sendo soberano, Ele vai fazer o melhor. Ele está fazendo o melhor. Ainda que não pareça, ainda que nós não sintamos, né? Ainda que doa, que a gente sofra, né? Então, acho que queria deixar um pouquinho desse testemunho de que, no caso da minha irmã, por exemplo, quando ela faleceu de um processo de câncer fulminante, eu me lembrei assim, foi, poxa, quando eu me converti, eu tive uma vida muito intensa com Deus, e como criança eu ouvia a palavra de Deus assim, falava, puxa, mas é assim que funciona? E eu orava em cima daquilo, e muitas coisas aconteceram, né? Curas, milagres, né? E ouvindo aquela pregação de Paulo, do carcereiro, né? Quando ele é solto lá das correntes, e o carcereiro pergunta o que eu devo fazer para ser salvo, e Paulo fala, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Eu falei, Deus, hoje minha casa são eles. Então essa palavra é para mim. Certo ou errado, eu tomei aquela palavra como minha. E naquele momento, a gente foi chamado lá em Curitiba. Ela teria mais 2 ou 3 dias de vida. Muito dura, uma vida muito sofrida também, uma história de vida muito complicada. Eu falei, Deus, e agora? Eu vou ter uma única oportunidade, talvez, de entrar na UTI e conversar com ela, e ela não ouve muito, ela é muito dura, muito rebelde. Mas eu falei, puxa, eu tenho que fazer meu papel. Eu não gosto de hospital, não gosto de ter contato com doenças, assim, no sentido de... Eu não suporto nem ouvir falar das coisas, né? Sou muito fraco para isso. E eu fui a última pessoa da família que entrou, né? E ela aceitou Jesus naquele momento. No dia seguinte, ela faleceu, né? Meu pai está na mesma situação, tenho orado por ele. Quando vou a Curitiba, estou passando 15 dias lá, 15 dias aqui. Eu oro com ele toda noite, ele tem demência. Mas assim, eu não sei se ele entende ou não, mas eu chego no ouvido dele, toda vez eu oro, eu apresento o plano da salvação para ele. Então é isso que eu chamo assim de segurar nesse fio. E o que Deus decidir está correto, está de acordo com os planos dele, né? Mas esse fio de misericórdia, né? E assim eu estou levando. E tem minha mãe, tem mais 3 irmãos, tem toda uma família pela qual eu tenho orado há muito tempo. Então, eu acho que aí tem a nossa parte, que é orar e crer. E dizer, Deus, tenha misericórdia, né? Porque Jesus teria vindo por eles, se não fosse por mim, teria vindo por eles, né? Mas a gente ter essa consciência
da soberania de Deus e aceitar dentro desse conceito de fé, que é acreditar que Deus está fazendo a coisa certa, é muito bom, a gente pode descansar, né? Queria deixar esse testemunho e esse, talvez, exemplo, né, de nós nos segurarmos nas misericórdias de Deus, né? Ainda que Deus não tenha netos, né? Mas a gente continua intercedendo. Obrigado, Márcio, pelas suas palavras. Eu acho que, bom, você passou por muita provação, né? E ainda, né? A última foi a questão ainda da visão, né? Teve mais esse problema, né? Isso está resolvido já? Está bem? Tá, teve 95% da visão retornou, tem algumas sequelas que fazem parte do processo, né? Mas tudo isso me levou a ser muito grato quando eu enxergo. Eu abro o olho e enxergo. É muito bom, a gente não valoriza essas pequenas coisas, né? Respirar, andar. Puxa, você tem fome, que coisa boa ter fome, né? E, sei lá, comer um pouco, beber, né? Ter sede. A gente tem que valorizar tudo isso, viu, gente? A hora que falta é muito duro. Mas graças a Deus, estou aqui. Joia, Obrigado, joia. obrigado pela oração de todos vocês. Eu agradeci no grupo lá, mas sei que muita gente esteve assim apoiando, ajudando, né? Muito obrigado. Fazendo barulho nos céus. Mais alguém que gostaria de falar, de compartilhar? Ouvindo o estudo hoje, a gente sempre torce para que a gente esteja do lado do escolhido, né? Então, a gente valoriza Isaac em detrimento de Ismael. Valoriza Jacó em detrimento de Esaú. Hoje, eu pensei assim, se eu tivesse no lugar de Ismael, como eu me sentiria, né? No lugar de Jacó, de Esaú, que foi rejeitado, né? Eu fiquei raciocinando da seguinte forma. Deus elegeu Isaac e não escolheu Ismael. Mas Deus deu um caminhão de bênção para Ismael também, né? A história de Esaú é diferente. Ele desobedeceu e descambou para um lado totalmente complicado. Mas eu fiquei pensando, como alguém que não foi escolhido na linhagem, né? Como que eu fico nessa história, né? Aí eu pensei, depende da minha atitude, de receber a bênção ou rejeitar a bênção, mesmo depois de rejeitado a escolha, né? Mas eu me coloquei hoje no lugar de Ismael e entendi o sentimento dele. Ao mesmo tempo, entendi que não foi escolhido para a linhagem que Deus selecionou, mas Deus abençoou de uma maneira espetacular, né? Isso foi uma descoberta que eu nunca tinha pensado em me colocar no lugar de alguém que não foi escolhido, né? Isso não significa que você está fora da bênção de Deus, mas significa que você não foi escolhido para uma finalidade específica da escolha de Deus, da soberania de Deus, né? Isso foi uma coisa que eu senti.
Obrigado. É essa compreensão que a gente tem, Gilson. Os calvinistas mais radicais, eles usam esse texto para dizer, olha, Deus escolheu na sua soberania uma parcela de pessoas, né, para a salvação e outras não. Esse texto vai tratar de uma linhagem, né? Claro que vai falar sobre uma questão de descendência espiritual, né? Mas cremos, né, que qualquer pessoa que é alcançada por Cristo, essa pessoa se torna descendente espiritual também. Tá? Não acho que Deus selecionou aí uma pequena parcela, né, de pessoas e o resto que se dane. Né? Não é assim. Sobre a questão da amargura, né, eu fico pensando e é nítido como Esaú ficou amargurado, né? Se sentiu enganado. Ele mesmo trocou o seu direito de primogenitura por um prato de alimento e tal, né? Quer dizer, era alguém que trouxe muito problema para os pais. Né? Você está certo em dizer isso. Mas Deus abençoou, né? Abençoou muito ele. Tanto é que anos depois, quando Jacó volta com a sua família, né, da casa de Labão, Esaú é encontrado, encontra e, quer dizer, Esaú está muito rico, está muito cheio de coisas boas na vida dele, né? Tanto é que ele diz assim, olha, pode ficar com as tuas coisas, com as tuas ovelhas, porque eu tenho o suficiente, né? Quer dizer, foi abençoado também, né? Gente, os que estão em silêncio, entenderam, não entenderam? Tá tudo bem? Pastor, eu queria só comentar, aproveitando que você deu uma cutucada aqui na gente, a respeito da questão do livre-arbítrio, né? A gente acredito que, como o pastor falou, às vezes a gente ora, pede a Deus um trabalho, enfim, várias outras coisas, e a gente tem as atividades na igreja, tem as funções na igreja, e quando a gente ora e pede a Deus um trabalho, Deus nos dá um trabalho. Só que a gente esquece de orar para ver se esse trabalho realmente é de Deus. E às vezes a gente, pela vontade da gente, a gente precisa daquela necessidade, a gente fala, Senhor, é da tua vontade, o Senhor enviou o trabalho, eu estou precisando, é do Senhor mesmo. E a gente acaba entendendo que a gente precisa deixar as coisas de lado, a obra de Deus, enfim, tantas outras coisas que a gente fazia com tanto gás, e aí a gente vai desanimando dos cursos, desanimando da igreja, enfim. Uma das falhas nossa, minha, que já aconteceu até, a gente está lá no auge, fazendo tudo com a obra de Deus, aí algo nos chama, a gente ora e esquece de orar e ver se realmente é de Deus. Então, acredito que se Deus nos dá o livre-arbítrio para a gente escolher, só que é falha humana mesmo, de não entender mesmo se é de Deus e parar, poxa, eu vou deixar isso, vou deixar aquilo, e aquilo vai me esvaziando aos poucos até que eu caia a decadência. Então, assim, Deus nos dá o livre-arbítrio, mas a gente tem que entender que a soberania é de Deus e a gente parar e falar, poxa, é realmente de Deus ou não é? E às vezes a falha minha já aconteceu muito isso, de eu orar a Deus, pedir algo para Deus e Deus abençoar e falar, poxa, essa é de Deus mesmo. Só que conforme o tempo, a gente deixa a obra de Deus, a gente deixa as coisas que nos deixa mais edificados, porque fazer a obra de Deus é maravilhoso, trabalhar na obra de Deus é maravilhoso, como o Ivan sempre fala, é um convite, né, para a gente, é um convite, alguns, como aquele banquete no casamento, é um convite para a gente, se a gente não aceita, outras pessoas aceitam, mas é um privilégio quando a gente aceita, porque a gente está fazendo aquilo e Deus nos abençoa ainda mais. Então, assim, a questão do livre-arbítrio que me chamou bastante atenção. E às vezes o trabalho, sim, ele pode, claro, às vezes há trabalhos que não sei se seriam tão honrosos para um cristão, né? Tem trabalhos que são complicados, né? Mas às vezes está na maneira como nós lidamos com o trabalho, né? E você trabalhar tanto a ponto, fazer tanta hora extra, de certa forma também desconfiar de Deus, né? Não acreditar que Deus ele pode se sustentar. Por isso que Deus estabeleceu
um ciclo de 6 dias de trabalho para um de descanso, né? É um ciclo, né? Pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas fica ali, tá? Dentro da nossa cultura. Mas aí eu não tenho mais tempo para nada, né? E, poxa vida. Isso é desconfiar de Deus, né? E é fazer do trabalho um Deus, um ídolo, né? Achando que é o trabalho que me sustenta, quando na realidade é Deus que me sustenta. Tá bom? Gente, a hora avança, tá? Foi muito bom estar com vocês hoje. Semana que vem, se Deus permitir, teremos mais, tá? Quinta-feira, 7h30, para os que puderem participar do nosso Clube do Livro. Ontem eu tive mais gente aí que decidiu ser freguês, né? Vamos ver se vão aparecer, né? Se todo mundo que falou que vai participar, de fato for participar, vamos ter aí umas 15 pessoas aí, pelo menos, né? Assim seja. Amados, vamos orar? O Esther, você está toda animada aí, né? Ora, por favor, já que está animada. Obrigada, Senhor, porque nós podemos ter essa alegria que vem do Senhor, embora o nosso corpo cansado, ou às vezes a mente cansada, mas nós nos alegramos em Ti, porque o Senhor se importa conosco. Nós temos, Senhor Deus, a cada dia que agradecer, porque o Senhor verdadeiramente é soberano acima de todas as coisas. Nós muitas vezes somos como crianças, pedimos isso, aquilo, mas o Senhor é soberano e podemos confiar em Ti e descansar em Ti. Obrigada, Senhor, por esta aula, obrigada pelo pastor Marcos Roberto, obrigada por cada irmão que está aqui conosco. Venha, Senhor Deus, dirigir a vida de cada um nos seus mínimos detalhes, colocando sempre o Senhor como soberano. E queremos Te agradecer, porque Tu és o nosso Deus, o único que pode receber toda a nossa adoração e gratidão. Obrigada, Senhor Deus. Dá-nos uma semana boa, Senhor Deus, sempre olhando para Ti. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigada. Excelente semana para vocês. Tchau, tchau. Igualmente. Tchau. Tchau. Bom domingo. Boa